seremos responsáveis. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? No título ali, ó. Unificação do céu e da terra, né? Seremos responsáveis. E o papel do juramento da família. Então nós tivemos no seminário uma abordagem mais ampla acerca do juramento da família. Mas eu queria, né, baseado nesse livro aqui embaixo, os valores, né, valores da família verdadeira. Eu queria só observar aqui com a gente, nesse dia de hoje, alguns pontos importantes que o nosso Pai fala sobre o juramento. Muito importante. Principalmente sobre a definição. Seremos responsáveis. Né? E pode ter certeza que na tradução para o português é exatamente isso. Eu serei responsável. Nós somos responsáveis. Eu entendendo ou não. Né? Os resultados da história, nós somos responsáveis. E olha só, nós escolhemos uma presidente para nos representar. Sim ou não? E aí, a nação brasileira escolheu. Eu estou no meio. Ele, olha, quem votou nela, fez o quê? Me incluiu no meio, sim ou não? Dá pra gente falar assim, eu não escolho ela, dá ou não? Hã? Não tem como. Então a nação brasileira, o povo escolheu. Só que isso pesa sobre quem? Todo mundo. Por isso que diz, seremos responsáveis. Exatamente. O chamado de Deus. O juramento da família nos chama a atender Deus e os seus pais como famílias. Então preste atenção que é interessante. Se você prestar bem atenção já nesse primeiro ponto aqui, nosso Pai fala que nós só podemos atender Deus como famílias, não como indivíduo. Todos que estão numa cruzada individual não têm sucesso. Ou sucumbem ao longo da história, ao longo das barreiras. É preciso eu me apresentar a Deus como famílias. Por isso diz, as famílias abençoadas por Deus. E como famílias que estamos destinados a nos aproximar de Deus e nos assemelhar a Ele. Nossa família, aliás, nossa vida familiar deve espelhar a vida de Deus. Olha que interessante. Então nossa família precisa espelhar. Então eu preciso copiar e moldar esses valores de Deus na minha família, né? E aí eu vou refletindo esses valores. O amor divino que flui entre as pessoas da Trindade deve também fluir nos relacionamentos que compõem a família. Então, baseado nisso, tais famílias são eternas. Seu amor verdadeiro dura para sempre. Vivendo em famílias e comunidades de amor, nos uniremos às pessoas do mundo com um único coração. Então, na verdade, eu penso que o futebol tem um papel importante nisso aqui. Então, André, para unir as pessoas, para criar diálogo, para tirar as distâncias. Tem pessoas que vêm no evento e não se falam, gente. Não se conhecem, não interagem. Entendeu? Mas, através de uma atividade esportiva, de uma dinâmica como essa, a família ali, o casal, né, os membros dessa família, ali vai ter o diálogo, vai ter um momento juntos. Pode trocar, pode compartilhar esse amor. Essa é a ideia. O polo terrestre do eixo vertical, olha que interessante, o polo terrestre do eixo vertical de amor é descrito pela frase: nossa família jura se tornar uma família central que representa o cosmos. Se traduzirmos literalmente isso, se torna duas cláusulas: a família que representa Tar Jog, o cosmos, a família que é central, Sun Jun Jog, né, para o cosmos. Essas duas cláusulas descrevem dois aspectos diferentes de assumir a responsabilidade pela vontade de Deus. Então, primeiro, a família que representa o cosmos e a família que é central para o cosmos. Então, nós somos a família que representa ou a família que é central? Nós somos a família que representa. A primeira lá. E a família que é central no cosmos, quem são os verdadeiros pais? Então, nossa família representa o modelo para o cosmos. Esse modelo baseado na família central.
Então nós somos uma réplica. Você tem noção como isso é fantástico? Eu, na verdade, estou representando a família verdadeira onde eu estou, aonde eu convivo, aonde eu moro, no mercado que eu vou, na farmácia, no açougue, em qualquer lugar. Na onde nós vamos, no posto de gasolina, na rua, na calçada, nós estamos representando a família central. Minha família representa a família central. Porque os meus pais, na verdade, com a bênção, Ele deu a nós através da linhagem, da conexão vinda, né, que é vertical, tá vendo? Polo no eixo vertical, a base do amor vertical, passou para nós esse fundamento. Então você imagina quão abençoados e privilegiados nós somos. Aju? Privilegiado por termos esta graça de representar a família central. O juramento da família reconhece que assumimos essa responsabilidade como famílias. Todo líder, seja nos negócios, política ou nas áreas criativas, se coloca sobre o suporte de sua esposa e família. Quando um membro da família assume uma posição pública, o resto da família deve se sacrificar. Isso é lamentável, porque não dá para você falar assim, só o esposo é o líder. Dá para falar isso? E a esposa fala assim, não, o líder é você, eu não sou, você que foi chamado para a posição. Dá para tirar a esposa dessa responsabilidade, desse vínculo? Não. Dá para separar ela? Dá para separar os filhos desse processo, desse convívio, desse líder ou não? Não dá. Não dá. Vocês vão ver, a gente vai ver exemplos aqui claros sobre isso. Você vê que homens ao longo da história, nos setores privados, políticos, enfim, todos eles, né? Quando eles falharam, respingou e atingiu toda a família. Tanto a esposa sofre, como sofre os filhos. Da mesma forma, quando ele faz a coisa certa, tanto colhe os louros a esposa e também os... Não é assim? Olha, esse aqui é o filho do fulano de tal, não é isso? Então o filho ele herda o fundamento que o pai está criando. Essa daqui é a esposa do fulano. Ah, então é ela que é a esposa dele? Ah, é muito prazer, né? Então se ele é um homem respeitado, vamos respeitar ela, sim ou não? Se ele é um homem de confiança, vou confiar nela. Se ele é um homem justo, então terão ela como uma mulher justa, sim ou não? Naturalmente, se é um homem fiel, os filhos são fiéis. Se é um homem confiável, os filhos são confiáveis. Então a imagem dele reflete na família. Isso é muito sério, sim ou não? Muito importante. Então esse fundamento da esposa e dos filhos, então vem desse canal vertical. Quem é o canal vertical? O esposo, o líder, a pessoa que detém a responsabilidade. Inverte. A esposa foi escolhida como líder. Ah, ele é o esposo dela. Nossa, parabéns, hein? Que bom, você é um homem de... né? Então, baseado na esposa, já define o valor para o esposo. Por quê? Se ele é uma pessoa do bem, ele é do bem. Se é uma pessoa altruísta, ele é altruísta. Naturalmente, os filhos, baseado no... Você entende? Então, essa posição é importante. O líder, aquele que recebeu essa responsabilidade. Isso é muito importante. Quer dizer, baseado nisso, eu posso determinar o valor da minha família. Percebe ou não? Olha como isso é sério. Vamos lá. Assim, o princípio divino utiliza o termo figura central para os indivíduos na história bíblica que assumem a responsabilidade pela vontade de Deus, mas de fato os trata em termos de famílias centrais. A família de Adão, a família de Noé, a família de Abraão e assim por diante. Uma família que jura representar o céu se levanta pela vontade de Deus. Ela declara seu amor por Deus e se determina a fazer a vontade de Deus. Essa família se torna o parceiro objeto com quem Deus pode trabalhar. A família de Abraão era uma família representativa. Olha só, Deus chamou Abraão ou chamou a família dele? Chamou Abraão, né? Gênesis 12. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus chamou quem? Mas na providência, o que conta?
Conta como a família de... Porque mesmo Deus chamando Abraão, a esposa Sara tinha responsabilidade. Papel importante. O filho Isaac teve papel. A gente vai ver isso aqui, ó. Então não é só não, mas ele foi chamado, não é só o líder, é a família. Então é um conjunto, um apoiando o outro, um dando força para o outro, um fortalecendo o outro. Olha lá, Abraão obedeceu o chamado de Deus e deixou sua casa para viajar por uma terra estranha. Em obediência a Deus, ele ofereceu com disposição seu filho Isaac, que sabia e consentiu em ser o sacrifício. Pela vontade de Deus, sua nora Rebeca deixou sua casa para se tornar a noiva de um homem a quem nunca tinha encontrado. Então você percebe? As pessoas em torno da família de Abraão tiveram papéis significativos na história, importantes. Mas será que isso é consciente? Isso de fato é percebível? Isso de fato é notório? Observe. Pela vontade de Deus, Jacó e sua família arriscaram suas vidas para se reconciliar com Esaú. Através das três gerações de Abraão, Isaac e Jacó, esta família estabeleceu o fundamento para o povo escolhido e para Cristo vir. Através dessa única família, Deus pôde abençoar o mundo inteiro. Olha como isso é sério. Olha o que estava em jogo. Então, na verdade, cada pessoa, cada um membro dessa família teve papéis significativos. A providência é a mesma coisa. Então, não é só a responsabilidade do líder, o pastor, o missionário, o líder do home group. Não, mas o líder é você, é a família. Tem que se unir em conjunto. Tem que ter um apoio, sabe? Um apoio em parceria. Se houver isso, essa atitude, com essa consciência, Deus pode usar essa família para salvar o mundo, para mudar o destino do mundo. Entende? Isso é fundamental. Não, mas se ele fizer, olha só, tem essa frase, né? Se o meu pai está fazendo, então está ótimo. Pelo menos a nossa família está cumprindo responsabilidade. Porém, não é assim. Não é assim. Ele não fará a providência sozinho. É a família, nossa família, como dona do Chomergu, Urikajon, Chansaragu. Então, nossa família. Então, Urikajon, nossa família. Então, nesse caso, aqui está dizendo, olha, o fundamento feito por essa família criou a base para o Messias vir. Eu duvido, eu imagino, eu duvido que eles teriam essa consciência, esse entendimento. Apenas por um único motivo eles fizeram: por amor, por respeito, por lealdade, entende? Por união familiar. O vínculo, o veio vertical da família é o amor. Então isso é muito importante. Então não tem um critério, não, mas ele não entende. Não, mas ela não conhece a providência. Mas ele não entende a providência. Mas os meus filhos não têm esse entendimento. Não, mas não é para entender nada. É só por um único motivo. Qual é? Só por qual motivo? Pelo amor. Só porque ama. Só por isso. Não precisa entender nada. Não precisa conhecer, não precisa ler livro. Somente porque ama. Por que você obedece? Por que você respeita? Por que você segue, apoia, ajuda, serve, dá assistência? Só porque ama. Só por isso. Depois vem o conhecimento, depois vem o entendimento, depois vem a especialização, vem o know-how, vem a envergadura, vem todo o processo. Isso é subsequente, processo de extensão dessa formação. Mas a base, o eixo central é o quê? É o amor. É o amor. Quando o esposo está deliberadamente apaixonado pela esposa, ele passa na loja, ele passa na frente da loja, ele vê coisas para ele ou para a esposa? Ele vê o que pode comprar para ele ou para a esposa? Ele pensa em quem primeiro? Quando ele está apaixonado, cegamente apaixonado. Olha, isso aqui combina com ela, é a cara dela, é assim que ele fala? É a cara dela. Entendeu?
Aí, daqui a pouco, aí aquele casal, né, tem uma vida e tal, a esposa, ela sai, e aí ela vai lá, passa na loja, ela pensa em quem primeiro? Ela pensa em quem primeiro? De quem que ela ama? No esposo. Também. Vou levar para ele, mas vou aproveitar aqui. Mas o amor é isso. Você pensa no outro. Ó, os pais saem, né? A mãe e o pai saem. Ele passa na loja. Ele pensa nele ou nos filhos? Por quê? Acabou. Só por isso. De repente, não está nem precisando, mas ele pensa assim: e se esfriar? E se não sei o quê? Ele cria as situações para um pressuposto momento, para a necessidade, que até então não é latente, não é um momento. Porém, há precaução. Sim ou não? Há esse cuidado. Olha, se de repente precisar, e se não sei o quê, e se vai, e aí começa a pensar em tudo, tem uma preocupação. Então, quando a família tem por isso que eu falo, não, mas não entende a providência, não conhece o não sei o quê, o parágrafo 5º do eixo tal, do princípio divino, que conhecer nada. O critério é o amor. Porque ama, eu amo por eu amar, por eu entender, por esse sentimento, eu vou obedecer, eu vou seguir, vou ser fiel, vou respeitar, eu vou ser leal, vou ser obediente, eu vou mudar. Só por isso. Entende? Então, olha só, uma família que jura representar a terra, representa a Ju. Olha como isso é profundo. Uma família que jura representar a terra, representa a história. Pessoa que dedica a vida para um propósito maior. Cada um de nós é o fruto da história e vive em circunstâncias condicionadas pela história. Assim, o princípio divino ensina que o eu, como um indivíduo, deve assumir responsabilidade não somente por meus próprios pecados, mas por todos os pecados e erros históricos que vieram até a mim. Olha que interessante. Não, mas eu não sou responsável, eu não fiz nada, a culpa não é minha. Porém, se eu entendi a providência, eu devo assumir a responsabilidade não pelos meus pecados apenas, mas por todos os pecados da história. Aju? Aju, gente? Vai deixar na conta do menino lá ou não? Ou vamos falar de todo mundo junto? É muito pesado para ele, né? Entende? Então realmente isso é muito sério. Quem vai assumir? Por exemplo, sobre a história do Rio de Janeiro. Quem vai assumir essa responsabilidade? Hã? Tem certeza? Sim. Quantos sinos vai ter então dia 15? Hã? Eu vou comprar um novelo. Cuidado, né? Vou comprar um novelo. Olha lá, ó. Vamos ler aqui embaixo todo mundo junto? Eu devo tomar a cruz e aceitar a responsabilidade para completar seu chamado. Para esse fim, eu devo cumprir todas as missões inacabadas dos santos do passado que foram chamados em seu tempo para carregar a cruz da restauração. Eu pensei que isso era só um pastor. Não! Não! Isso é a minha família. Eu e minha família, é as famílias. Quando eu penso que só o líder tem esse papel, por isso que a providência não avança. Por isso que a providência não quebra as barreiras, não muda a história, porque fica na conta só de uma pessoa que grita Ju. Só uma pessoa que tem a consciência, o coração de fazer. Isso é muito sério. Sim ou não? Sim.
Então, quando nosso Pai fala aqui, olha, eu devo tomar a cruz da história e aceitar a responsabilidade, isso é magnífico, isso é fantástico, isso é um privilégio para nós. Isso é um privilégio. Olha lá. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então qual é o critério? Qual é o padrão? Qual é o motivo? Porque ama. Perder a sua vida por amor. Só por isso. Então você viu lá que nosso Pai deixou como legado, você viu lá? O que foi mesmo? Foi o quê? Qual foi a arca do tesouro que ele deixou? As suas palavras. Palavras de vida eterna. São as palavras de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta para um novo paradigma, mais elevado. Não um paradigma mais baixo. Não. É mais elevado. Um ponto mais alto. Então eu passo a sentir e perceber coisas muito maiores. Então, na verdade, quando que eu vou ganhar minha vida? Na eternidade. Quando? Quando eu perdê-la, quando eu me sacrificar aqui, no altar do solo sagrado do mundo da restauração. Se eu assumir essa responsabilidade. Quando vocês tiverem a oportunidade, vão ali naquela, eu esqueci o nome que dá. Tem um trezinho do Cristo ali. No Pão de Como é que é? Cosme Velho. Na calçada do Cosme Velho tem um museu internacional. Vamos lá um dia. Tem esculpido, desenhado no andar superior. Você fica numa dimensão 3D. Você fica no mezanino e você consegue ver em 3D toda a história do Rio de Janeiro, desde o começo da sua fundação. Desenhado, contado, registrado com imagens. Vocês vão ver como é que a coisa é séria. Muito séria. Então, verdadeiramente, quando eu entendo essa responsabilidade, quando eu passo a perceber isso como um privilégio, então para mim é magnífico. Então aí eu vou unir a minha esposa, eu vou unir os meus filhos, a minha família, um vai fortalecer o outro. Aí está a graça. Aí está o ponto. Assim, a cláusula nossa família jura representar o céu e a terra tem um significado vertical, estabelecendo nossa responsabilidade no contexto da vontade de Deus e as circunstâncias herdadas da história. A preposição que significa como, como dona, né? Ou seja, esse como é exatamente semelhante, parecido, da forma de. Então, a minha família, no critério, no modelo de Deus, fará isto. Então, eu farei isso baseado em semelhança ao critério, ao modelo de Deus, não do meu. Não no meu estilo, não no meu fundamento, no meu entendimento. Eu vou buscar os moldes estabelecidos por Deus, pelos seus pais. Isso descreve a diferença entre a única família que representa totalmente o céu e a terra neste tempo e a família verdadeira. E a nossa família. Nossa família representa uma porção da vontade de Deus, não a totalidade dessa vontade. Então eu sou parte integrante dela. Então a minha família que assume responsabilidade se junta a outras famílias que assumem. O que isso significa? Fica mais fácil ou difícil quando tem essa união? Quando as famílias se unem, fica mais fácil. Quando põe na conta de uma única família, o que vai acontecer? Vamos arrancar o couro fora, não é isso? E a história não perdoa, perdoa? Gente, a história perdoa? Duvido. O tempo não para. O tempo não para. A providência ela não brinca. Por isso que você vai ver os líderes da história. Presta atenção. Aonde está hoje o governador do estado do Rio de Janeiro? Está internado. Por
que homens públicos, que têm cargos públicos, que têm tanto peso nas costas, por que muitos deles assumem, acabam sendo acometidos de enfermidades e muitas vezes muito grave? Fizeram um diagnóstico deles, fizeram um mapa genético, não tem na família dele, eles não têm histórico aí de gerações passadas desse câncer raro que ele pegou. Não tem. Gente, não tem história na família. Ou seja, no diagnóstico eles concluíram que de fato foi devido ao excesso de pressão, noites mal dormidas, má alimentação, entendeu? A pessoa com a cabeça com um monte de coisa para resolver. A pressão sobre ele. O corpo acabou criando, entendeu? Aquela doença devido à tamanha energia depositada nas costas dele. Ele não suportou, não teve estrutura. Por isso tem que ter a família apoiando, a esposa apoiando, os filhos apoiando e outras famílias apoiando, para ficar a coisa mais fácil, rápido, diminuir o tempo de solução. Mas não. Ele segurou a carga sozinho. O que aconteceu? Está lá a situação. Infelizmente, isso eu falo para você que saiu no jornal, isso. Não sei se vocês chegaram a ver. Teve esse diagnóstico. Que eles não falam assim, olha, não tem. Você não tem herança, não tem bisavô, não tem. Não tem história, não tem isso na família. Olha que coisa séria. Muito séria. Pega o caso de Jó. Analisa nesse preâmbulo aqui a família de Jó. O que aconteceu? Ele pagava sacrifício, ele indenizava para os filhos, ele pedia perdão pelo pecado dos filhos, ele estava em oração pelos filhos, ele pedia perdão pela família inteira. Só ele fazia isso. Quando Satanás foi questionar Deus, questionou acerca de quem? Dos filhos que eram inconsequentes ou acerca de Jó? Não. Jó é fiel ao Senhor. Por que você dá tudo que ele... Você vê, ele não fala dos outros. Por que será? Porque é essa pessoa que preocupa o mundo satânico. É essas pessoas que estão fazendo a condição que preocupa. Então essas pessoas serão realmente atacadas. Deixa eu tirar tudo que ele tem, o Senhor vai ver que ele te nega. Deus falou assim, tira tudo, mas não toca nele. Minha propriedade. Não encosta o dedo dele. Estavam os filhos numa festa. Que festa que era? O que aconteceu? O telhado caiu, matou todo mundo. Está escrito lá. Você pega o capítulo 2 de Jó, você vai ver a história. Lembra o capítulo 1 para você pegar o preâmbulo, o contexto, e o capítulo 2 de Jó. Estava os gados na montanha pastando e veio um vento, derrubou a árvore, matou tudo. A sua seara veio, relampejou, queimou a plantação inteira, ele perdeu tudo. Um chegava, olha, estava eu com os gados, e assim, morreram todos, só sobrou eu para te contar. Ele acabava de fechar a boca, chegava o servo, olha, estava eu com seus filhos lá na festa, e daqui a pouco e morreu todo mundo. Aí ele acabava de chegar o outro, estava eu na seara e queimou tudo. E ele acabava, era um atrás do outro, só notícia ruim. Só notícia ruim. O que aconteceu? Ele falou assim, Deus deu, Deus tomou. Aí daqui a pouco o Satanás falou assim, olha, deixa eu tocar nele. Falou para Deus, deixa eu tocar nele. Ele vai te negar, eu vou botar uma doença nele, ele vai blasfemar, ele vai praguejar tudo, ele vai abrir a boca, ele não vai aguentar. Deus falou assim, não toca na alma dele. Então você vê que tem um limite, é um teste ali. E ele pegou lepra, desenvolveu a lepra ali, ó, apareceu da onde? Tinha história na família? Não. Não tinha. Não tinha história na família. Porém, naquele momento, a esposa dele falou assim, Jó, você já perdeu tudo. O que te resta? Não faltou mais nada. Amaldiçoa teu Deus e morre logo. Ele falou, de maneira nenhuma. Não farei isso. De maneira alguma. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus sabe o que faz, sim ou não?
Deus sabe o que faz. E a Bíblia diz que em tudo isso não imputou Deus pecado a Jó. Deus não imputou, ele não... Você está entendendo? O cara foi testado na extremidade. Ele perdeu tudo. O que faltou? Não faltou nada. Ele perdeu tudo. Então, a própria esposa dele falou assim: amaldiçoa logo o teu Deus, rapaz, para com isso. Você ainda se mantém fiel a teu Deus? Quer dizer, a lógica diz que de fato Deus estava contra ele, era a fúria de Deus. Você pensa que esse foi o fim? Você pensa que acabou aí? Veio os amigos dele: olha, Jó, você é o homem de Deus, o homem mais rico da província, você perdeu tudo, você está em pecado. Porque vem a acusação, o cara está em pecado. Ué, o cara estava tudo bem, rico, perdeu tudo, pecou. Pode ser, Jó, pode falar, nós somos teus amigos. Confessa, você pecou. Porque se Deus pesou a mão contra você, você está em pecado. Ele falou: de maneira nenhuma, eu não fiz nada. Deus me conhece. Então as pessoas vão julgar você e vai falar: você está em pecado. Vai acusar. Acusa não? Sim. Só que, ó, quem conhece a vida? Lá em cima. Ó, quem conhece a vida, por isso que eu falo, eu não me atrevo, eu não falo da vida de ninguém. Porque eu posso estar pecando. E mesmo se eu não tivesse, que seja de verdade, quem sou eu para julgar aquela pessoa? Não, não foi o conselho do juiz para apontar o dedo para ninguém. Se tem alguém que deve julgar, e se deve ser julgado essa pessoa, que cabe ao verdadeiro juiz, o justo juiz, se isso for necessário. Não sou eu essa pessoa. Não deveria ser. A Bíblia fala que em tudo isso Deus não imputou o pecado a Jó. Olha como a coisa é séria. Então, nesse aspecto, a preposição que eu sei como ou semelhante é esse preâmbulo, a família verdadeira ou a família inteira. Então eu sou parte dessa totalidade. Eu represento a totalidade da vontade de Deus. Nossa família representa uma fatia estreita da história. Ela representa uma fatia estreita da história, não a totalidade da história. Em outras palavras, somos uma família representativa, que se assemelha a uma esfera limitada à família representativa que representa o todo. Então, ou seja, quanto mais famílias estiverem apoiando, fazendo a sua parte da história, mais engrossado, mais forte e resistente é a providência. Por exemplo, a família que representa uma nação e o presidente e a primeira-dama. Os americanos não ficaram satisfeitos quando um presidente recente esteve exposto com um assédio sexual. Ao invés, gostaríamos que nossos líderes fossem exemplares para dar ao nosso país uma boa imagem diante do mundo. Além disso, o presidente de um país se coloca assumindo responsabilidade pela história. Por exemplo, ao enfrentar o problema do Iraque, George W. Bush teve que lidar com os erros dos seus antecessores que permitiram que Saddam Hussein permanecesse no poder. Futuros presidentes terão que lidar com as consequências da decisão do presidente Bush de ir para a guerra para o bem ou para o mal. Então não dá para as famílias falarem assim: não, eu estou fora, quem escolheu foi ele, a decisão foi dele, porém o país inteiro assume responsabilidade. Sente os reflexos disso. A família que representa o céu e a terra e é mestre de suas circunstâncias. Olha que interessante. A família que representa o céu e a terra é mestre de suas circunstâncias. Sua atitude é de total dedicação, independentemente de erros no passado e independentemente do que qualquer outra pessoa possa fazer ou deixar de fazer. Esse era o coração de Martinho Lutero quando ele pregou suas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, proclamando com ousadia o que milhares de outras pessoas também acreditavam, mas que tinham medo de dizer em público. Alguns anos mais tarde, quando ele se colocou diante de uma delegação papal, ele disse: aqui estou, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude. Lutero se levantou para justificar quando todos se encolheram em silêncio. Portanto, ele era a pessoa a quem Deus pode levantar como líder em sua providência. Tais pessoas podem mudar o curso da história. Aju? Então você vê, ó. Então, num país
que existem líderes, pessoas públicas. Pensem, ele tem uma família, sim ou não? E ele está sozinho ali ou não? As ações dele refletem sobre a esposa, sobre os filhos, e está na história. Não volta atrás. Não dá para apagar. Você pode ver, os feitos de Martim Lutero são estudados desde então. São memoráveis e são citados como um fator influente que mudou a história da humanidade, inclusive a história do cristianismo. Porque daí veio a reforma. Houve uma mudança de cultura no mundo inteiro baseado nisso. Olha que coisa séria. Ok, será que ele tinha consciência da proporção disso? Presumo eu que não. Muito provável que não. Mas isso ecoa 1517. Isso ecoa até hoje. As ações desse homem estão ecoando na história até hoje. Este eco ajudou, beneficiou, enfim, criou a base para a providência. Pergunto eu, será que as ações de Martim Lutero influenciou sobre a acerca da vida do Messias ou não? Sim ou não? Ele tinha consciência disso? Ele tinha, sabe, o cerne de que de fato ele estava criando um fundamento com uma preparação mundial e talvez cósmica para a vinda do eleito de Deus. Isso é muito sério. Olha como é sério isso. Ele era um homem dignamente pela sociedade comum. Como é que você... Então você entende o papel que a família, cada um de nós temos na história? É muito sério isso. Não, mas o Roberto não tem capacidade, não sou líder. Na verdade ele não foi escolhido. Na verdade ele veio, aquela vontade, aquele coração, e ele acabou fazendo. Ele decidiu fazer. Se arriscar. Você vê que na hora que todo mundo queria fazer aquilo ali, todo mundo tinha consciência, precisava realmente alguém falar, alguém fazer algo mais, as pessoas... quem vai botar a cabeça na berlinda? Quem vai fazer isso? Quem vai botar o pescoço ali na corda? Teoricamente seria isso, né? Foi o que aconteceu. Porque Martim Lutero, ele foi obrigado... Gente, vocês têm noção? O Martim Lutero, ele debateu com o maior erudito da história do mundo da Igreja Católica, que era o erudito Eck. Os caras debateram assim, vamos esmagar essa teologia, essa visão de Martim Lutero. Chamaram Eck, o cara mais influente, versado da Igreja Católica. E o cara se pôs no púlpito. Martim Lutero estava excomungado, não podia se apresentar. Ele teve que treinar um representante. Você imagina, ele teve que capacitar um pupilo dele com as suas falas para poder representá-lo. E na hora em que o seguidor dele subiu no púlpito para debater em público, ele tremeu, começou a gaguejar. Não, mas baseado em quê? Né? Mas por que isso? E quando a gente começou a questionar ele começou a gaguejar. Então Martim Lutero subiu, tomou a frente, tomou o palanque, ele mudou a história. Então quando a pessoa tem convicção, quando a pessoa acredita em algo, ele não tem dúvida, ele tem medo. Aju, não tem medo, não, mas aqui não tem isso. Não tem. Foi o que aconteceu. Ele sabendo, ele colou as 95 teses, domingo a domingo. 95 domingo. E ali revolucionou a história. Vamos ler todo mundo junto aqui? Deus quer encontrar pessoas que possam representar o melhor, a quem ele pode confiar e de quem ele pode ter orgulho. Você é essa pessoa? A Igreja da Unificação tem uma tradição de trabalho missionário. Trabalhando sozinho em uma cidade estranha, os membros podem cultivar a atitude de se colocar como o único representante de Deus. Um missionário pioneiro não tem ninguém mais para se apoiar. Se ele falhar, ninguém mais vai acompanhar. Sério, não é? Muito. Olha como é especial. Essas pessoas têm uma grande graça na vida deles. Por isso que realmente eu tenho que entender o valor disto. É uma providência. Deus quer poder ter orgulho desse escolhido. Nós vamos perguntar, somos essa pessoa?
Por outro lado, famílias que vivem em uma grande área metropolitana, onde grande número de membros estão concentrados, podem facilmente tornar-se negligentes, acreditando que os outros vão suprir a sua ausência. Então é muito comum o pastor ter vários membros, né? O líder, de repente, lá o missionário tem vários membros, e ele se torna negligente, porque tem famílias ajudando, tem famílias para apoiar. Bom, já que eles estão fazendo, então eu não preciso fazer, vou ficar em casa descansando, não é isso não? Eu vou ficar em casa parado, porque as famílias estão fazendo, estão correndo atrás, e estão mobilizados, a coisa está fluindo. É isso aí, não? Não era para ser, não deveria, mas isso é muito propenso a acontecer. Elas podem perder o sentido de ser representantes de sua comunidade diante de Deus. Quando o pai e a mãe embarcam em turnês de discursos pela América, eles tiveram sucesso até mesmo em estados onde o número de membros era pequeno e disperso. Olha esse exemplo, tá? Então, cidades de Nova York lá que tinha poucos membros, uma região lá distante, remota, poucos membros. Então tá lá. De fato, a taxa de convidados por membro era frequentemente superior em estados com um número menor de membros, porque esses membros tinham a atitude que cada um era o único representante de Deus. Ou seja, eu estou aqui, então eu vou fazer. Ajuda! Eles tinham essa convicção, porque era eles e eles, acabou. Com esse coração, eles trabalhavam com desespero para trazer uma boa afluência. Esta luz, apenas um punhado de pessoas realmente comprometidos podem mudar uma nação. Vocês ouviram isso aí? A essa luz, apenas um punhado de pessoas realmente comprometidos podem. Isso aqui é verdadeiro, não? Sim. É sério, não é? Sim. Não tem, mas não tem uma nossa igreja, não precisa. Não precisa. Só precisa de pessoas sérias, comprometidos, capacitados, focados e realmente com esse coração. É simples. Agora, se cada um eu vou cuidar das minhas coisas, eu sou da fala de Josué. O povo entrou em Canaã, escuta só, hein? Entraram em Canaã, tomaram as cidades de Canaã, todo o território da província de Canaã, 12 tribos, e cada um separou a sua terra, a sua porção. Quem ficou por último? A família que eles deixaram por último, adivinha? Para dar a porção da terra, a família de Josué e Caleb. Caleb foi a última família, depois de mais de 40 anos, que ele falou assim: olha, Caleb, isso aqui é a herdade da sua família, para vocês cultivar a terra, arar, né, para vocês se manter. Eles ficaram sem asilo. Josué falou assim: vocês estão indo contra a vontade de Deus, prevaricando contra a sua palavra. Ele disse: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa que eu vou seguir aquilo que eu aprendi de Moisés, que está na sua palavra. Eu vou seguir a vontade de Deus. Não vou me contaminar, não vou mudar minha tradição. Vou seguir o padrão vertical. Acabou. É muito simples. Então Deus precisa de pessoas que tenham esse coração. E é um punhado, não é muita gente não. Não é muita gente. A segunda cláusula, uma família central que representa o cosmos, descreve o relacionamento horizontal de uma família com os outros. Uma família central assume responsabilidade pelo bem-estar do povo, sob seu domínio. Dependendo do escopo de sua missão, uma família pode ser central para o seu clã, sua comunidade, seu estado ou sua nação. Como antes, o juramento da família utiliza a preposição significado como ou semelhante para indicar a diferença entre o escopo limitado e da centralidade da nossa família e a centralidade definitiva da família verdadeira. O governador é a figura central de um estado, o prefeito e a figura central de uma cidade. Suas políticas afetam o bem-estar de todas as pessoas em seus domínios. Uma cidade que investe em suas escolas produz melhores cidadãos.
e promovem crescimento econômico, enquanto a aplicação frouxa de leis ambientais pode causar doenças em uma comunidade. Entretanto, há também figuras centrais que são responsáveis pelo bem-estar interno e espiritual de uma comunidade. Eis a fala inicial sobre o dia primeiro, o trabalhador espiritual. Então, da mesma maneira que tem políticas sociais que são defasadas e são irresponsáveis, também existem os trabalhadores espirituais, existe a providência espiritual e as figuras centrais espirituais que determinam a saúde espiritual de uma cidade e do estado. Então eu vou perguntar para os senhores aqui presentes: quem são as famílias que determinam a saúde espiritual do estado do Rio de Janeiro? Nós. E agora? Isso é sério ou não? Muito sério. Vocês estão vendo como o nosso Pai, como isso é muito profundo? Não é diferente das políticas sociais. Então a saúde espiritual, o resultado, a consciência, a concepção, o entendimento, a clareza, as ações da vida espiritual das pessoas depende da gente. Então você imagina, como é que eu estou cuidando da saúde das pessoas do meu bairro, do meu município, da minha vizinhança? Como é que está a saúde deles? Depende de mim. Quanto eu estou orando? Quanto eu estou clamando? Quanto eu estou fazendo vigílias? Condições? Estou apresentando a eles no altar celeste? Muito sério. Embora possamos não ter uma posição externa, olha isso, hein? Embora possamos não ter uma posição externa ou um título oficial, se ostentamos o amor e a bênção de Deus, se nós temos o amor e a bênção de Deus, nos colocamos em uma posição para beneficiar inúmeras outras. Tais pessoas são os pilares internos como reconhecimento em muitas tradições. Alguém tem dúvida disso? Que o líder do home group tem um papel importante nisso ou não? Que os missionários têm um papel importante nisso? Que vocês, famílias abençoadas, membros de famílias abençoadas, têm um papel nisso daí? Alguém tem dúvida disso? Isso é fantástico. Isso é incrível. Você dentro, olha só, o nível de entendimento das pessoas, de altruísmo, de desprendimento, verticalidade, de bondade, depende de quanto você está emanando essa energia, emanando essa graça, emanando a bênção para as pessoas. Pense assim: toda vez que você abre a boca, Deus te abençoe, Deus abençoa, sim ou não? Quando você abre a boca, Deus te abençoe, Deus abençoa. Acredita nisso. Por isso que Jesus falou, vamos ler aqui, na casa que você entrar, desça ali a bênção. Ele falou para os 12: ide de casa em casa. A casa que você entrar, ministra, desce ali a bênção. Abençoe aquela casa. Vamos lá? O sábio santo estimula os corações dos... E a partir daí o mundo inteiro está lá no Ishi 3, tá? O Rabino Assi e o Rabino Ami, em uma viagem de inspeção educacional, chegaram à cidade e procuraram os responsáveis. Olha só, os responsáveis. Os conselheiros apareceram e os rabinos disseram: esses não são os responsáveis, mas os destruidores de uma cidade. Os responsáveis são os professores dos jovens, os instrutores dos velhos, como está escrito: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, não adianta eu viver o ideal tal e não transmitir para as próximas gerações. Ele não faz nenhuma demonstração do seu valor moral. Contudo, todos os príncipes seguem em seus passos. Assim, o homem moral
Viver em uma vida de simples verdade e sinceridade apenas pode ajudar a trazer a paz e a ordem ao mundo. Está lá, ó. Doutrina do meio. Então, nosso pai estava falando aqui de questões, lamentações, né? Salmos e lamentações, de questões de influência social. Então, o líder acha que ele, hoje se eu não fizer não vai dar nada, não tem problema. Tem sim. Tem sim. Tem muito. As pessoas, sem saber, estão sendo beneficiadas só porque estão perto de vocês. Só porque estão na sua região. Deus não é um ser que existe nas nossas fantasias ou imaginação. Não é um ser abstrato. Ele vive conosco na nossa vida diária, como um mestre da nossa vida. Não existe simplesmente para ser servido. Vive numa relação recíproca de amor juntamente com as pessoas, como parte da comunidade. Percebe? Deus, ele é parte da... Ele não vive a parte da... Ele é membro da sua comunidade. Então, ora ele está numa pessoa, na outra ele está num processo, na família, ele está em encontro. É uma realidade inacreditável. Vocês têm que saber que a sua consciência, intuição e sentidos provém de Deus. Devem compreender que tudo que sentem e do que estão conscientes pertence a Deus. A não ser que acreditem nisso profundamente, não poderão possuir Deus que opera com o coração. Tem que saber isso claramente. Não poderão possuir Deus que opera com... Vamos ler todo mundo junto? Temos que servir Deus com a nossa mente e unida com o nosso... A não ser que façamos o fundamento dessa unidade, não seremos capazes de erradicar o mal no mundo. Assim agora é a era do serviço, a era da salvação pelo serviço aos outros. As pessoas podem ser salvas servindo aos outros. Deus não vive no ar, num lugar qualquer distante da nossa vida. Vive na nossa vida e tem que ser servido com o nosso mestre. Meu Deus do céu! Que coisa fantástica! Que coisa incrível! Isso aqui, gente, por isso que eu falo, nós somos privilegiados por ter acesso a informação dessa. Sim ou não? As pessoas de outros grupos não têm esse nível de entendimento. Eles passam perto, raspam, porém não com tanta consciência, tanta clareza e detalhes. Nós somos privilegiados por ter o Messias. Privilegiados. Atualmente, como famílias centrais, somos responsáveis em transmitir a vontade de Deus para as pessoas de nossa comunidade. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai, o vosso Pai que está nos céus. A responsabilidade de uma família se colocar como um parceiro objeto de Deus e como fruto da história denota pela frase representa o cosmos. A dimensão de responsabilidade no que se refere aos outros e denota é denotada pela frase tornando-nos uma família central. De agora em diante, vocês têm que viver uma vida de serviço. As pessoas têm acreditado que podiam ser salvas através da fé. Agora é a era da salvação pelo serviço, pela assistência. Por que atualmente tantos jovens e homens e mulheres abandonam suas famílias? Porque o amor que está unido com a lei celestial não existe nelas. Portanto, os verdadeiros pais do céu e terra, que podem fazer de Deus uma realidade viva em nossas famílias, têm que vir à terra. É preciso o Messias. O que permanecerá no fim? O ser unificado de Deus e da humanidade. Deus humano, o caminho de sua vida e o seu ponto de vista sobre a vida diária e a sua visão sobre o mundo permanecerão. Aju, é isso que vai permanecer. O padrão vertical ensinado pelo Messias, a família modelo ensinada por ele. Não estou falando acerca do nível onde a humanidade pode compreender Deus vagamente, mas do nível onde a humanidade é inseparável de Deus. Não é uma concepção acerca de Deus,
conhecer, falar de, debater, é a vivência inseparável, vida absoluta. Coloque Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Originalmente a humanidade e Deus não deveriam ter sido separados. Temos que atingir um lugar mais elevado que o lugar original. Parceiros ideais devem ser capazes de defender seus motivos e resultados para a ajuda.